Quanto tempo demora para aprender a meditar? Essa é uma dúvida muito frequente, né, entre iniciantes, lógico, né? Pessoas que estão aí se aproximando da meditação, pensando em começar a meditar. E a resposta é bastante simples, mas ao mesmo tempo tem uma série de detalhezinhos que precisam ser observados. O primeiro deles é como você vai aprender a meditar. Por exemplo, se você for fazer o meu curso, vou deixar o link na descrição para vocês. Se você vai fazer o meu curso de meditação, ali tem mais ou menos 8 horas de aulas gravadas. Ou seja, em 8 horas, né, se você prestar atenção nas aulas, se você acompanhar as aulas com bastante atenção, em 8 horas você aprende tudo o que é necessário entender a respeito da meditação para começar a meditar. Mas é claro que só o estudo objetivo, o estudo direcionado, seja por meio de um curso como o meu, seja por meio de leituras, por meio de, enfim, aprendizados formais, é claro que só isso não garante que você vai se tornar um meditador. Ou seja, você assimilou conhecimentos necessários para a meditação, para meditar, mas não estão incluídas aí o tempo que você vai levar aplicando esses conhecimentos e realmente se tornando, por meio da prática, um meditador. Então a resposta mais objetiva para esse tipo de pergunta é: não sei. Depende. Vai depender do quê? Não apenas de como se deu o seu aprendizado formal, ou seja, como é que se deu a assimilação dos conhecimentos necessários para meditar, mas também como é que você aplicou esses conhecimentos na realização de práticas de meditação. Ou seja, se você simplesmente pega o meu curso, por exemplo, como eu disse, são 8 horas, aproximadamente 8 horas de aulas gravadas. Você assiste essas 8 horas de aulas e não aplicou nada, não vai acontecer. Então, à medida que você vai aprendendo os meios de meditar, não apenas acumulando conhecimentos relacionados à meditação, que vão possibilitar um entendimento mais aprofundado da meditação, como eu faço nas aulas do meu curso, mas também à medida que você vai aprendendo técnicas, né, formas de se preparar para a prática da meditação e vai aplicando isso, você vai construindo um conhecimento que vai muito além do simples conhecimento intelectual. Você vai realmente colocando o seu corpo, a sua mente, a sua respiração numa condição propícia para a prática da meditação e vai conseguir meditar. Quanto tempo leva para que isso aconteça? Depende. Depende do tanto que você entendeu o meu curso, as minhas aulas, as minhas explicações. Depende de como você foi aplicando os conteúdos que são mais práticos. Depende de como se deu essa sua vivência. Depende do tanto que você agregou essas práticas ao seu dia a dia, porque realmente vai adiantar muito pouco se você, como eu explico em outros vídeos meus, vai adiantar muito pouco se você aplicar a prática, a técnica hoje e não fizer isso amanhã, fizer isso só semana que vem. Então, se você cria um espaçamento entre as práticas, se você não torna isso uma coisa cotidiana, realmente fica muito mais difícil. Mas é necessário também que haja moderação, porque adianta muito pouco você querer ardorosamente se tornar um meditador ao ponto daquilo se tornar uma aflição na sua mente. Como diz aquele provérbio, ensina aquele provérbio, né? Tem uma historinha zen que é muito interessante, em que o discípulo chega para o mestre zen e pergunta: mestre, quanto tempo leva para eu me tornar um grande mestre zen? E aí o mestre responde: demora 3 anos. Mas isso se eu praticar o zazen, né, que é a prática essencial do zen budismo, né? Se eu praticar o zazen 3 vezes por semana com bastante disciplina, com bastante rigor, aí o mestre responde: 5 anos então vai levar. Mas e se eu praticar todos os dias o zazen? Então você vai levar 10 anos. Ou seja, o tempo aumenta à medida
que aumenta digamos, a firmeza de propósito do discípulo. Por quê? Porque a mente fica ali agitada, ansiosa por chegar a um resultado. E quanto maior rigor mental houver, mais difícil vai ser a prática. Isso é uma historinha zen que é muito interessante, que fala desse paradoxo entre esse ímpeto realizador, né, e a conquista efetiva de um nível elevado dentro de uma prática espiritual. Mas voltando aqui ao contexto da dúvida inicial, é importante modular esse apetite por se tornar um meditador, mas é importante também que a prática seja cotidiana, regular, frequente. É importante que aquilo seja parte da sua vida. Para tentar colocar de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais objetiva, um pouco mais simples e menos de um modo geral, em questão de 1 ou 2 meses, é possível sim aprender a meditação ao ponto de você conseguir ter o conhecimento e alguma vivência. Quem usa como base o meu curso de meditação, por exemplo, além das 8 horas de aulas que eu disponibilizei, a pessoa vai precisar praticar, realizar sua vivência, realizar a sua prática, né? Seja ela uma prática preparatória apenas, seja a prática de meditação com o objetivo de se tornar acostumado com a meditação. Então eu estimo aí que em questão de 1 mês é possível aprender tudo o que é necessário aprender para meditar. E a partir daí aplicar esse conhecimento, esse entendimento que é muito mais do que um entendimento meramente intelectual, para realizar a prática da meditação, para ter a meditação como um elemento vivo no seu dia a dia. E eu me refiro aqui apenas ao aprendizado. Claro que tornar-se um grande meditador vai levar muito mais tempo. Certamente vai levar muitos meses, talvez alguns anos. Vai depender muito também de qual é o ponto em que você começa, de onde você começa. Pessoas que são muito ansiosas provavelmente vão passar muito mais tempo em etapas de preparação, ou seja, habituar o corpo, habituar a respiração e só depois pensar em preparar a mente para a meditação, e só depois de preparar corpo, respiração e mente é que vai haver condições de meditar. Então, quem é muito ansioso tem obstáculos muito maiores para vencer, no começo principalmente. Não apenas em nível mental, porque a ansiedade, a gente sabe que a ansiedade é basicamente uma condição mental, mas que se manifesta de formas muito severas na respiração e no corpo. Então é necessário dissolver as manifestações corporais e respiratórias da ansiedade, para daí preparar a mente para meditar. Então, quem começa numa condição de ansiedade extrema vai ter dificuldades. Vai demorar muito mais tempo até chegar numa condição que se possa considerar adequada para meditar. Quem já está habituado com o silêncio, quem gosta do silêncio, quem, enfim, já está acostumado com isolar-se em alguns momentos para fazer aquela auto-observação, aquele exercício, aquela vivência interior, quem já realizou práticas de vivência interior de alguma outra forma, não apenas com foco meditativo, mas enfim, do autoestudo, provavelmente vai ter muito mais facilidade. Ou seja, pessoas que são muito afeiçoadas com o barulho realmente vão sofrer no começo, vão ter dificuldades. Pessoas que estão habituadas com o silêncio, tanto externo como interno, vão ter mais facilidade com a meditação. Pessoas que já têm uma base corporal bem constituída, pessoas das artes marciais, por exemplo, de um modo geral, têm facilidade com a meditação. Pessoas que têm uma prática religiosa já um pouco mais consistente
não apenas de cultos coletivos e tudo mais, mas que já tem uma vivência plena de uma religião, de uma tradição espiritual, também vão ter facilidade com a meditação, porque é vivência do silêncio interior. E a religiosidade, a espiritualidade, ela acontece de forma muito mais plena por meio do silêncio, que é fundamental ao se meditar. Então, tudo depende de onde a pessoa começa, de quem a pessoa é, de como a pessoa é, do quanto ela está interessada naquilo que a meditação pode oferecer. Em outras palavras, depende do quanto a pessoa quer meditar. Se a pessoa quer meditar, é mais fácil. Se a pessoa não quer meditar, é muito difícil colocá-la nas condições ideais para que a meditação aconteça. Isso influencia diretamente o aprendizado, a preparação e a prática como um todo.